O que é uma cirurgia minimamente invasiva nessa área da ginecologia? Então, a cirurgia minimamente invasiva, ela vem com o objetivo de trazer menos danos ao paciente, trazer uma recuperação mais rápida, mais precoce, né? Onde, diferente da cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, a gente utiliza de pequenos cortes, né? De 5 milímetros a 1 centímetro apenas. Isso proporciona a gente solucionar várias questões da paciente, né? E também é uma alta precoce, tem pacientes que já vão de alta no mesmo dia, no outro, e a recuperação também para retorno às atividades comuns, também se dá de forma mais precoce também. Mas não é qualquer tipo de procedimento que já pode ir para a cirurgia, não, né? São alguns. Tem que ser bem avaliado, né? Em consulta, a gente faz essa avaliação individual, mas, através dela, a grande maioria das questões ginecológicas a gente hoje consegue resolver através da cirurgia minimamente invasiva. Uhum. Comparando com a cirurgia convencional, qual é a diferença? A cirurgia convencional, a gente vai fazer aquela cirurgia aberta, né? Então, pensando na ginecologia, a gente utiliza muito a abordagem daquela cirurgia na cicatriz de uma cesárea, por exemplo, né? Então, a gente vê que é um grande corte. Então, para fazer uma esterectomia, uma retirada de um útero, miomas, a gente pode utilizar essa parte aberta, né? Mas na minimamente invasiva, a gente também faz as mesmas indicações, de forma individualizada, mas a gente consegue resolver retirada de útero, de mioma, cirurgias de endometriose, que tem a indicação da videolaparoscopia, enfim, um mundo, né? A questão da infertilidade, a gente também pode utilizar dessa via. E aí, assim, trazer uma boa recuperação à paciente e também qualidade de vida para ela. Certo. Tem contraindicação, por exemplo, a toda mulher que pode ser submetida a uma cirurgia minimamente invasiva? As contraindicações vão mais, assim, a depender, por exemplo, o paciente tem um útero muito grande, tem uma indicação de retirada. Então, nem sempre é possível essa via por fato do tamanho do útero, né? Mas, fora isso, as contraindicações, elas são muito raras, né? Tem mais contraindicação a cirurgia aberta do que a minimamente invasiva. É segura a cirurgia? Super segura. A paciente, ela consegue ter essa alta precoce, né? Consegue ter uma boa recuperação e retorno mais imediato às atividades. Uhum. Na cirurgia não está só o cirurgião, né? A cirurgiã ginecologista, tem toda uma equipe, né? A questão também, muita gente se preocupa, é com a anestesia, né, doutora? Exato. É um grande medo. Às vezes a paciente não tem nem medo da cirurgia em si, do que vai acontecer, tem medo da anestesia. Mas na cirurgia minimamente invasiva, a gente utiliza a anestesia mais segura para o paciente, que é a anestesia geral, né? Garantindo essa segurança, essa monitorização contínua da paciente, porque garante a via aérea total dela. Por que acontece esse tipo de situação? Tem pacientes, né, que são mais resistentes às anestesias. Eu conheço casos, já vi casos de perto, onde a paciente foi fazer um procedimento cirúrgico e foi submetida a 14 furadas, digamos assim, né? Nesse caso, eu acredito que foi a raquianestesia, né? Então, muitas vezes ainda não há o sucesso dessa abordagem, né? E acaba tendo que converter, fazer um outro tipo de anestesia. Com a garantir a via aérea da paciente, a gente diz que é uma anestesia segura pelo fato de a todo momento estar sendo monitorizado o padrão respiratório, está sendo ofertado uma analgesia, está sendo ofertado um bom monitoramento ali daquele paciente. Né? E aí tem a oportunidade também de ter o anestesista a todo momento ali, controlando esses parâmetros. E o retorno também pós-cirúrgico, né? Assim que acaba a cirurgia, a paciente vai retomando, vai acordando e a gente sempre vai acompanhando como está esse grau de evolução dela durante a cirurgia. Como é que a mulher pode saber se ela é candidata a esse tipo de procedimento? A gente faz, né, a consulta, então a gente faz essa abordagem individualizada, onde a gente vai avaliar a paciente em termos de idade, problemas de saúde, né, cirurgias prévias que ela fez, os exames que ela me traz juntamente com as queixas dela, né, a gente vai fazer uma avaliação física também e a partir disso chegar às vias de fato à conclusão se ela é candidata à cirurgia ou não, porque nem sempre todos os problemas também da ginecologia a gente vai sempre para a cirurgia. Muitas vezes a gente consegue também ter um sucesso aí com tratamento clínico, né? Ok, 7h46, a nossa conversa aqui hoje no Cidade Notícia da Líder FM,
97,1 em transmissão com imagens pelo blog do Levi, pelo nosso YouTube e pelo nosso Instagram. É com a doutora Cecília Estrela, médica ginecologista. Doutor Júnior Pires, quer falar? Ótimo, maravilha. Médico também, viu? Quer falar com a gente. Alô, doutor Júnior, bom dia. Alô? Bom dia, Levi. Bom dia a todos aí da Líder FM. Bom dia, doutora Cecília, e a todos os ouvintes. Aqui é doutor Júnior Pires. Passando aqui, Levi, para parabenizar o espaço que você cedeu aí a Cecília para ela mostrar o trabalho. Essa médica que vem revolucionando aí a saúde da ginecologia aqui no Alto Sertão, uma médica com formação em cirurgia minimamente invasiva, que com certeza vai conseguir entregar saúde e qualidade moderna da forma como o sozense exige e merece. Então, minha amiga Cecília, passando para lhe parabenizar pela sua formação, pela decisão de voltar para o sertão, e com certeza todos os sertanejos vão abraçar de forma plena seu trabalho. Grande abraço, Levi, grande abraço a todos aí da Líder FM. Ok, doutor Júnior, obrigado ao senhor, viu? De cirurgião para cirurgião. Agradeço aí o carinho, colega e grande amigo, né, doutor Júnior Pires, foi um dos grandes incentivadores ao buscar esse meio, esse mundo aí da cirurgia minimamente invasiva, me incentivou bastante a ir para São Paulo, buscar essa formação, para poder trazer aqui para o sertão paraibano uma qualidade aí nos nossos procedimentos. Inclusive, somos parceiros aí também de cirurgias. Entramos junto, como você bem disse, a equipe ela não é só o cirurgião ginecológico, mas também tem toda uma outra equipe por trás, né? Então, o doutor Júnior ele entra muito comigo nas cirurgias de endometriose, porque a endometriose ela também tem muito comprometimento na parte digestiva, né? E, além disso, instrumentadores cirúrgicos, auxiliares, a parte do anestesista também. Então, tem toda uma equipe para que a cirurgia ela se torne um sucesso. Doutora, só para a gente recapitular, né? Quais são realmente os casos em que se encaixa a cirurgia minimamente invasiva às pacientes mulheres? Então, casos de miomas, tá certo? Pacientes que têm miomas, que têm indicação operatória, pólipos uterinos, histerectomia, né? Que é a retirada de útero, a investigação também de infertilidade em mulheres, cirurgias de endometriose, que tem a padrão ouro, a indicação da cirurgia minimamente invasiva, são algumas das indicações. Temos muitas outras, né? Mas para elencar as principais, acredito que essas aí são as principais. E essas cirurgias a senhora realiza em Souza? Isso. Aqui mesmo em Souza? Aqui mesmo em Souza, a gente tem essa aparelhagem, né? Tem esse material e o suporte necessário para realizar essas cirurgias por aqui. A cirurgia é minimamente invasiva, né? Como o termo. O tempo de recuperação também é mínimo? Também é mínimo. Então, em termos de alta, né? Se a gente compara uma cirurgia convencional com a minimamente invasiva, o paciente vai de alta na aberta, numa convencional, de 48 a 72 horas, é a média, né? Com a minimamente invasiva, a alta se dá no mesmo dia ou no máximo no outro dia, a depender da indicação. E a recuperação da mesma forma, né? 10, 15 dias a paciente já está liberada para o retorno às suas atividades. Tá certo. Vamos avançar para o próximo tema? Sim. Qual a senhora escolhe? Endometriose ou esteroscopia? Acho que como a gente já está falando um pouquinho da parte de cirurgia, né? A endometriose ela tem algumas indicações cirúrgicas, que é interessante a gente fazer essa abordagem. Também quais são essas indicações cirúrgicas para a endometriose? Falando um pouco, né, da endometriose, é um tema que é bem falado, está bem alta aí na ginecologia, porque é uma doença inflamatória, é uma doença que causa muita morbidade, né? Muito comprometimento da qualidade de vida dessa paciente. Então, para falar um pouquinho dela, né, a gente tem as indicações cirúrgicas e tratamentos clínicos. Então, quando a paciente ela tem um insucesso nesse tratamento clínico, que é com uso de medicações, de hormonais e outros tratamentos, a gente acaba indicando a via cirúrgica para poder retirar esses focos, retirar essa doença da paciente. Apesar de ser o nome de uma doença, mas é um nome bonito, viu? Endometriose. Quais são os sintomas que a mulher tem quando está acometida desta patologia? Bom, como a endometriose ela é uma doença inflamatória, então o que é o endométrio? O endométrio é uma camada interna do útero, de revestimento, né? A camada que toda mulher, todo mês a mulher menstrua, elimina ali uma parte. Então, quando esses focos, esse tecido está
extravasando, está acometendo outros locais do corpo, que pode ser ovário, trompa uterina, outros locais da pelve, nessa região onde o útero está localizado, também na parte intestinal, então isso vai trazer alguns tipos de sintomas. Então, o principal sintoma aí que a mulher traz é a dor intensa durante o período menstrual, é uma dor durante a relação sexual, é uma dor também ao evacuar, ao urinar, principalmente naquele período menstrual, mas tem muitas pacientes que também têm a dor pélvica acíclica, que são aquelas dores fora do período menstrual também. Então, com o tempo, né, toda vez que a mulher menstrua, ela vai ativando esses focos. E com isso, ao longo dos anos, a mulher hoje, infelizmente, tem ainda um diagnóstico muito tardio dessa doença. Com o tempo, tudo isso vai inflamando muito ali aquela região, e aí a gente precisa dar o tratamento adequado para ela, que pode ser o clínico, como também o tratamento cirúrgico. Doutora, a gente já trouxe aqui outros profissionais que também já falaram sobre endometriose. Todos eles reforçam a informação de que algumas mulheres demoram, né, para receber esse diagnóstico. Gostaria de saber a sua opinião, porque é que isso de forma verdadeira acontece. Infelizmente, a dor ela ainda é muito naturalizada, né? Ter dor no período menstrual é uma dor, é normal ter essa dor. Faz parte do ciclo da mulher, faz parte da vida dela. Mas não é bem assim. A dor, ela tem a sua incapacidade, né? Tem muitas mulheres que têm aquele prejuízo para um trabalho, prejuízo com relacionamentos, em virtude dessa dor. Então, muitos profissionais acabam passando batido essa queixa, porque acham que é normal, naturaliza, e não é bem assim. A gente precisa investigar, precisa voltar a atenção para justamente um pouco desses sintomas que eu abordei, e sendo assim, indicar um exame específico para o tratamento, se dá de forma adequada, e aí ela ter qualidade de vida para ela, né? O diagnóstico, né, feito pelo profissional, no seu caso especialmente, ele se dá na maior parte das vezes no olhar clínico, né, na experiência que o médico tem, que a médica tem, ou realmente necessita de exames? A gente primeiro tem que ter esse olhar clínico, né, essa atenção para desconfiar que a paciente ela sofre dessa patologia, né, dessa doença, e a partir disso tem os exames complementares que confirmam o meu diagnóstico. Então, hoje a gente tem ultrassom e ressonância com preparo intestinal, que é onde a gente faz o mapeamento dessa endometriose, fazendo o diagnóstico clínico, tá certo? E por imagem, e sendo assim, conseguimos instalar um tratamento adequado para essa paciente, que a princípio seria um tratamento hormonal, a primeira linha de tratamento, também mudança no estilo de vida, em relação à atividade física, em relação à questão alimentar, que é muito importante o paciente ter esse segmento. Quando há falha nesse tipo de abordagem, a gente vai para o tratamento cirúrgico, onde a gente vai buscar esses focos e fazer a retirada deles na paciente. Como a senhora descreveria essa dor, né? Qual é assim o tipo de dor, ou de repente essa dor ela termina confundindo, né, com uma dor causada por outra doença? A gente, como eu disse, né, a questão da dor principal é a dor de tipo cólica, né, uma cólica intensa, que impede a paciente de fazer as atividades diárias dela. Que vai fazer ela se confundir com a dor normal da menstruação, né? Isso, que é justamente isso que leva muitos pacientes a ter esse diagnóstico tardio, né? De achar que a dor é normal. Mas também há uma dor durante a relação que a impede de ter a relação, de completar aquela relação. Há uma dor também, uma mudança no hábito intestinal da paciente, muitas vezes, ou do hábito urinário. Então, quando a gente vai juntando, há também a queixa da infertilidade de mulheres que estão aí tentando engravidar há muito tempo e não conseguem. Então, a gente desconfiar que ela pode ter endometriose. Então, é um conjunto de fatores e de sintomas que fazem a gente ir desconfiando e aí sim poder chegar ao diagnóstico e dar o tratamento para essa paciente. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que muita gente que está nos acompanhando, tanto pelo rádio como pelas redes sociais, quer saber. Essa danada dessa endometriose tem cura, doutora Cecília? Infelizmente, a gente ainda não encontrou a cura, né? Mas com os tratamentos que a gente hoje tem, a gente consegue dar um bom controle da doença e também essa paciente ter bons anos aí de qualidade de vida também. Tá certo. Tem uma pergunta no ar, né? Bom dia aí, a pergunta da Heloísa Levi Dantas, passando para parabenizar a doutora Cecília Estrela
profissional de excelência, dedicada e empenhada em ajudar os seus pacientes, sempre veio para o sertão para trazer ainda mais melhorias, atendimento humanizado e especializado. Né? Ótimos esclarecimentos no programa. Ela me perguntou, porque a senhora já falou sobre tudo, eu acredito, né? A Heloísa é quem está repassando essa mensagem, tá? Obrigada, Heloísa, obrigada pelo carinho. E como é que a endometriose pode afetar o dia a dia da mulher? Pode impedir dela realizar algumas tarefas, alguns trabalhos, deixar filho na escola, né, trabalhar, estudar e os afazeres de casa também? Tudo isso aí, né, que compromete muito, né, a qualidade de vida da paciente, mas também problemas com relacionamentos, né, afetivos, desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, por ter que conviver com a dor ali todo mês, e às vezes diária, né, então isso tudo aí compromete muito a qualidade de vida da paciente. Tá certo. Doutora Cecília, tem mais uma pergunta, é o ouvinte Carmen. Bom dia, Levi, Leonardo, Ramon e a doutora Cecília. Ela pergunta, quem já teve mioma e com a chegada da menopausa eles desapareceram completamente? Hoje, o paciente não tem sangramentos e não sente mais nenhum sintoma. O que deve ser feito agora? Acompanhamento regular, por exemplo? Ela pergunta. Isso. Com a chegada da menopausa, né, onde a paciente ela tem decréscimo, né, dos níveis hormonais da paciente, então o mioma ele é muito alimentado da questão hormonal, né? Então, a partir do momento que ela parou de menstruar, parou de ter essa demanda hormonal, acaba que a paciente tem regressão desses sintomas, sim, mas a saúde ginecológica ela continua, né? A gente tem outros problemas que a gente tem que ficar fazendo a vigilância, como câncer de colo do útero, então tem que estar fazendo ali o citológico preventivo, né? Câncer de mama, fazendo aquele rastreamento mamário. Mas em relação realmente à questão dos miomas, a paciente ela tende a ter uma melhora nos sintomas que ela sentia e também regressão deles também. Ok, tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não disse o nome, mas flagramos o contato, é o 998, final 02. Pergunta a doutora Cecília, qual o diferencial em sua formação em relação aos outros profissionais ginecologistas para conduzir a endometriose? Perfeito. Então, a gente faz 3 anos aí de residência na área de ginecologia e obstetrícia, onde a gente tem um aprendizado, né? São muitos anos e horas de dedicação ao mundo da GO, como a gente bem fala, e a questão da subespecialidade, que a gente tratou um pouquinho aí no começo do programa, é justamente a gente se aprofundar em alguns temas e se aprofundar em alguns tratamentos aí, dentro da minha área, no caso, que é a da endoscopia ginecológica, né? O tratamento de endometriose, o tratamento de esteroscopia para pólipos uterinos e cirurgias minimamente invasivas. Então, a gente imerge, né? A gente se aprofunda nesse mundo, nessa área, que é uma área vasta e ampla, para poder justamente ficar no tratamento adequado, focar no tratamento adequado e dar o melhor tratamento para essas pacientes. Ok, ainda sobre endometriose, a Ediane quer saber o seguinte, onde é que a senhora faz, né, esse exame de ultrassom com preparo intestinal e se a frequência da infecção urinária faz parte de um dos sintomas da endometriose. Perfeito. A ultrassom com preparo, eu como profissional não realizo aqui na região, mas a gente indica bons profissionais que fazem esse tipo de exame, né? Um exame adequado, é um exame que precisa de um preparo, é um exame específico, então a gente indica profissionais na área que já fazem muito bem esse tipo de exame. Em relação à questão da alteração de frequência urinária, ela pode ocorrer, então a paciente muitas vezes diz, doutora, no período menstrual ou quando eu estou perto deles, eu sinto uma dor para urinar, eu sinto um desconforto. Tem pacientes que até têm sangramentos também por conta dos focos de endometriose na urina. Então é um dos sintomas que fazem a gente desconfiar que pode ter um implantezinho, um foco ali na bexiga ou no trato urinário como um todo. Parabéns para essa profissional maravilhosa, empática e super competente. Souza só ganha ao receber uma profissional como a doutora Cecília Abrantes. Quem está dizendo isso é a psicóloga Thaís Gonçalves. Tá? Obrigada, Thaís, pelo carinho. Grande amiga e também excelente profissional na região.
Aldenir. Quer fazer uma pergunta aí ou é fazer algum elogio? Vamos lá. Bom dia para a senhora Aldenir. Alô? Bom dia, Levi. Bom dia. Doutora. Bom dia a todos da bancada. Doutora, eu queria perguntar à senhora assim, eu tenho uma menina que tem 18 anos. Essa menina, quando vai menstruar, ela fica acamada com dor no pé da barriga, dor no abdômen. E 4, 5 dias menstruada e também atrasa a menstruação dela, às vezes atrasa. Mas é muita dor que ela sente, dor nas pernas. Eu queria saber o motivo. Ok, Aldenir, obrigado. Dá para a senhora responder a ela aí agora? Rapidamente, obrigada pela audiência, Aldenir, primeiramente. Então, em consulta ginecológica, a gente vai avaliar todos esses fatores, né? Não só os sintomas, o que ela me relata, mas a gente também faz o exame físico para constatar, inclusive, às vezes até se faz sim, pensar em endometriose por conta do que você está me falando, né? Que é aquela dor intensa, fluxo menstrual intenso também, mas a gente tem que fazer a avaliação individualizada para ver se trata realmente de uma endometriose de fato ou não, né? Então, com exames físicos e exames também de imagem, né? A gente consegue chegar a um diagnóstico específico e adequado para ela. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Cecília Estrela, uma das mais dinâmicas entrevistas nessa área, viu? Desses profissionais que passaram aqui no programa. Obrigado à senhora pela participação, forte abraço. A senhora também atende na rede pública ou só na rede privada? Enfim, o que for possível passar de informações acerca dessa questão, a senhora fica à vontade, viu? Ok. Passar para agradecer o convite mais uma vez, disponibilizar aqui esse espaço de grande audiência para a gente poder falar um pouquinho aí desses temas. E sim, trabalho na parte de SUS, não aqui em Sousa ainda. Aqui em Sousa eu trabalho no regional, né, na parte da obstetrícia, mas na parte da ginecologia ainda não, mas tem algumas outras cidades aqui na região que eu consigo ofertar esse serviço para as pacientes, né, que só tendem a ganhar. Fora isso, no âmbito particular, né, privado, eu atendo na Lumen Medicina Diagnóstica, aqui em Sousa, toda quinta-feira pela manhã. Atendo em Cajazeiras também, na Ultra Diagnóstico, onde eu tenho meu consultório lá, onde a gente faz também, além das consultas, a gente também faz esteroscopia, que depois, em outro momento, a gente fala mais um pouquinho desse tema. Certo. E também atendo em São João do Rio do Peixe, na Mais Lab, lá com Francélia. Estou observando que vários médicos estão buscando realmente realizar atendimento em São João do Rio do Peixe. Sim, Né? é uma Parece cidade que muito boa. essa área está crescendo lá em São João, né? É uma cidade boa, uma cidade acolhedora e também muito carente, né, de profissionais. Então, a gente está chegando aí com esse serviço diferenciado para ofertar também aí um bom tratamento para essas pacientes da região.